Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Mais uma vez, né? Estamos aqui no bate-papo a respeito do livro O Espírito e a Psique. E eu espero que vocês estejam entendendo e a importância da gente passar esse diálogo é porque eu estou contando experiências mediúnicas que muitas pessoas não comentam. Primeiro porque às vezes não tem com quem comentar. E hoje eu tenho 63 anos, né, quase 64 anos, e o meu desenvolvimento mediúnico começou oficialmente aos 18, 19, aos 19. Aos 20, né, se confirmou uma porção de coisas, fenômenos, reações, percepções. E desde criança eu já percebia determinadas coisas que eu não comentava com a minha falecida mãe, que os anjos estejam com ela hoje. Ela me levava a muitas casas espíritas, muitos terreiros, muitos centros espíritas. E na cidade que eu cresci, Contagem, Minas Gerais, tinha muitos. E então eu gostava, eu adorava ir nesses centros espíritas. E tinha coisas que eu via, que eu percebia, eu não podia contar para ela. Eu sabia que se eu contasse ela ia ficar preocupada. Ela acreditava muito nas coisas espirituais, sempre acreditou, né? E a mãe Maria Conga era uma mentora dela, Nossa Senhora da Conceição, professora, que ela tinha uma fé assim inabalável, primeiramente em Deus, né, e depois nessas entidades. Ela gostava muito também do São Zé Mulatinho, um Exu, uma entidade assim incrível, né, que nos amparou por um longo período. E de vez em quando, nas lidas espirituais, eu sinto a sua presença, a presença do Zé Mulatinho. É um Exu, uma entidade que eu admiro, eu aprecio muito, como todos os outros, né? Então vamos lá com mais uma continuação. Hoje nós vamos falar ainda sobre mediunidade. Tem muito o que falar, né, de mediunidade. E o que na nossa vida, né, que não é mediunidade, já que mediunidade significa meio, intermediar. E já que nós estamos no mundo físico sendo espíritos, né, o mundo espiritual está no nosso entorno, não tem nem acima e nem abaixo, né? São condições vibratórias, né? Então nós vamos dar continuidade aí na nossa troca de ideias. Nossos guias confiam em nós através das nossas intenções e sentimentos, da mesma forma que nossos amigos acham se somos ou não gente boa. E também uma observação, né? Nós temos a mania de falar nossos guias, mas nós não somos donos. A gente fala nossos, né? Porque da mesma forma que a gente fala meu irmão, minha mãe, é o que a gente tem, né? Como proximidade. Isso também dá ideia de família espiritual, né? E um espírito protetor não é uma outra coisa, porque um grande amigo faz parte da nossa família espiritual, estando encarnado ou não, não é verdade? Então nós temos essa mania de falar nossos guias, nós não somos donos de nenhum, né? E só para deixar bem claro, muitas vezes uma entidade que a gente se simpatiza com ela é que uma ou talvez a da mesma condição vibratória possa estar nos preparando para nos envolver num trabalho espiritual. Tem determinados nomes de entidades, tem energias de determinadas entidades e são muito carismáticas, são envolventes, né?
porque a questão aí é as vibrações deles, que são calmantes, nos dão segurança, nos dão paz, né? Porque afastam as energias negativas. E no livro dos Espíritos é muito claro a questão de que como nós podemos nos livrar, né, da companhia dos maus espíritos, buscando a companhia dos bons. Então, cada vez que a gente vai a uma casa espírita, a uma reunião, que a gente faz o culto no lar, não misturando isso com sessão mediúnica para ajudar quem quer que seja, que não é falta de caridade, mas é que o culto no lar é para manutenção da casa da gente, de todos os que ali moram. Às vezes algum espírito quer começar o nosso, né? Algum espírito que mora conosco, ele tenha dificuldades, né? Ele esteja em busca de esclarecimento. Então, a leitura, o texto daquele momento, a água fluidificada, aquela prece, né? Feita com fé. Então, tudo isso, e com, é lógico, a assistência dos guias espirituais, que toda família tem. Então, isso promove a limpeza do ambiente, a harmonização dele, né? O acolhimento de espíritos que porventura se sintam doentes, porque muitos se sentem doentes, e principalmente familiares nossos, né? Quando a gente lembra deles num momento de sofrimento, a gente não está lembrando deles com carinho nem com amor, não. Tá? A gente está lembrando deles com sofrimento. Então, eles vão sentir a mesma coisa. Lembrar dos que faleceram com dor, com dificuldade, se nós lembrarmos deles num estado saudável, com alegria, aí sim eles ficam felizes da nossa lembrança. Mas lembrar deles em sofrimento, eles sofrem conosco outra vez, tá? Porque também está no céu e no inferno, no livro dos Espíritos, né? E também no Evangelho, onde tem a coletânea de preces, no último capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, está que os espíritos, né? Os espíritos familiares nossos, que conviveram conosco, os conhecidos, os que amamos, né? Enquanto nós os conhecemos na Terra, eles se sentem felizes com a nossa lembrança. Desde que, lá não está especificando isso, desde que não seja aquela lembrança depressiva, traumática, dolorosa, tá? Porque senão eles acabam por querer se afastar de nós. Porque toda vez que a gente lembrar deles, vai remeter eles a um sofrimento. Da mesma forma que um suicida se lembra do momento que ele faleceu, toda hora a gente vai lembrar dele num momento trágico, num quadro ruim? Não, não é isso, né? Aí os espíritos recebem tratamentos, né? No plano espiritual tem todo um planejamento de socorro, de encaminhamento, desde que o espírito queira, que ele procure. Não vou nem dizer que ele mereça, porque quando a gente erra de determinadas formas, encarnado ou desencarnado, quando a gente erra de determinada forma e se arrepende e procura consertar o erro, então eu não vou nem dizer que a gente é perdoado. A gente se condiciona a seguir em frente livre, né, dos pesos e das consequências daquilo que tenha parecido que fora, né, uma atitude maléfica. Como eu disse antes, ninguém erra de propósito, né? Qual que é o interesse de uma pessoa errar de propósito para depois sofrer com as consequências? De forma alguma, né? Não concorda? Então vamos lá. Para falar a verdade, a mediunidade nunca será para ninguém uma punição, a não ser que a pessoa se torne tão orgulhosa que se perca e queira atribuir a culpa aos missionários da luz. Então, quando a pessoa é orgulhosa demais, o médium, por exemplo, os espíritos afastam. Agora, mesmo ainda para atender alguém que tenha merecimento, a pessoa recebe assistência espiritual.
mas os espíritos se afastam do médium orgulhoso, do falastrão, daquele que bate no peito. Nós temos que saber que com a espiritualidade nós trabalhamos em parceria, né? Eles não obedecem nossas ordens, mas também não nos impõem, eles aconselham, né? Orientam e por aí vai. Por isso é que se diz orientação espiritual, né? É onde nós somos orientados e aconselhados por todas as coisas que temos necessidade de entender. E o médium, né, é mais familiarizado, mais educado com o trabalho espiritual e o seu mentor, né, eles fazem isso, eles orientam as pessoas com segurança, né, porque o mentor daquele médium tem a liberdade de agir sem interferência em benefício daquele que precisa de um norte, de um rumo na vida, de uma orientação. Muitas vezes nós estamos desanimados, desesperados, com preocupações exageradas de problemas que nem são nossos e nem por estarmos preocupados nós vamos resolver. Porque o problema que cabe à solução de outra pessoa é a outra pessoa que resolve. Tudo, é claro, pode ser amenizado, mas aquilo que é compromisso de cada um, a cada um cabe resolver, ok? Isso não quer dizer que a gente não deva ser amigo na necessidade de um amigo nosso, que a gente não deva ser solidário, que a gente não deva ter compaixão. Mas já me perguntaram, né? Teve um amigo que me perguntou, você seria capaz de sentar comigo e chorar? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou com um problema gravíssimo. Eu falei, não, não sou não. Porque eu não faço isso com os meus problemas. Eu sou capaz de te contar uma piada para você sorrir. E, gente, a vida não para. Seja qual for a situação, a vida continua. Ou aqui, ou lá, é tudo uma coisa só. É um movimento contínuo, né? Se vocês lembrarem nos vídeos anteriores, as leituras que nós fizemos sobre a reencarnação no livro Obras Póstumas, né? De Allan Kardec. Então, assim, é um ensinamento com base no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, que ele veio provar para nós a vida eterna, a reencarnação, a cura, né? O livramento dos males, nos mostrar que aquele inferno é mentira, não é? Então, assim, vamos ficar mais atentos, porque às vezes nós sofremos muito por falta de informações boas, que nos sustentem, que nos levantem, que aumente a nossa força, porque o espírito sempre tem força. Às vezes o corpo enfraquece, no cansaço, na luta do dia a dia, nas emoções reprimidas, e a gente tem que se livrar dessas emoções reprimidas, né? Preocupação, raiva, problema, tudo tem uma saída. E às vezes a situação mais difícil que a gente vive, que a gente imagina ser o fim, pode ser a porta, uma saída para a mudança completa de tudo na nossa vida, inclusive na nossa maneira de entender as coisas. Vocês devem estar vendo aí, né? Essas páginas brancas na minha parede são os símbolos do Reiki, né? O Chokurei, o Seireki, o Honshaku Shonen e o Daikumyo. Então, esses símbolos são para energizar o ambiente. Eu estudo o Reiki, eu sou reikiano também. Mas eu percebo que tem situações e problemas que a pessoa só resolve vivenciando ou passando por ele. Porque aceitar o problema ou a situação
para se preparar para modificar a situação e vencer o problema. Tudo tem solução. Às vezes a gente que acha que não, né? E como às vezes uma situação demora, tem gente que acha que está sendo castigado, que acha que está sofrendo demais, que a vida é só tristeza, só sofrimento. E vai ser mesmo. Todas as vezes que a gente quiser consertar a vida dos outros, mesmo que seja seu filho, que seja seu marido, que seja seu irmão, tá? Vamos confiar porque tudo está certo, tá? Vamos manter a fé, a esperança, porque tudo passa, tudo se encadeia e se ajeita no momento certo, ok? Então, o médium precisa saber que as comunicações que não ficam bem é por nossa culpa, ou seja, se as minhas comunicações forem ruins, a culpa é minha. Porque os espíritos que se encarregam do trabalho espiritual são espíritos competentes e assistidos por outros de maior sabedoria, e é assim que é. O aluno não é acompanhado por um professor na escola, então em tudo existe uma hierarquia, né? Porque senão o mundo espiritual seria uma bagunça igual a da Terra. Porque a nossa hierarquia de justiça se corrompe, não estou falando de todos, tá? Em tudo existe os justos, os honestos, mas a gente sabe, como nas religiões existem aqueles que se dizem portadores, né? Ou os enviados de Deus, que se corrompem. As falhas são do homem. Agora, os espíritos, que se encarregam de assistência espiritual, são espíritos sérios, são espíritos que passaram pelas coisas que nós estamos passando, que venceram, que estão aí no trabalho do bem para mostrar para nós uma saída, uma oportunidade nova, para nos tirar dos nossos enganos de entendimento, certo? Mediunidade. Mediunidade é um dom que se atribui a uma variedade de aptidões extrasensoriais. Aptidões extrasensoriais. Aptidão é o quê? Capacidade, né? É condicionamento. A pessoa que tem condição, né? Que tem uma percepção mais, digamos assim, mais ostensiva, né? Além da comum. E extrasensorial é relativo ao que está acima da capacidade do cérebro físico. É uma condição mental expandida, né? É uma dilatação deste nosso centro de força em comunhão com as energias universais. Isso aqui é uma luva, tá? Eu estou com uma reação alérgica, usei um medicamento e estou usando essa luva para emoliente. Mas, então, não vamos esquecer o que é a mediunidade, né? É atributo a ser educado, refinado em toda criatura, como potencial do espírito. Sendo faculdade, torna-se também de ordem física. Aristóteles fala da alma sensitiva em sua constituição orgânica, em sua condição de homem encarnado, né? Então, Aristóteles, ele tinha consciência disso. Sócrates também tinha consciência do espírito que o inspirava, que o instruía, que falava com ele, não é? Então, assim, olha para vocês verem por quanto tempo, né? Desde quando
o homem é homem, existe a mediunidade. Mesmo que ele não soubesse o que era, nem por isso ele deixaria de interagir com seus iguais, com seus semelhantes, né? Estando encarnados ou não. Por outro lado, temos o cérebro perispiritual, que destaca e realça a nossa condição de comunicação com seres extrafísicos, cujo amplificador seria nossa glândula pineal. A glândula pineal está abaixo, do nosso centro de força, do nosso chakra coronário. É um conjunto de órgãos abstratos, invisíveis, com uma conexão com os órgãos físicos visíveis, né? E a glândula pineal, ela é a sensitiva da percepção espiritual, e o centro coronário, que o chakra coronário se encarrega de trazer para o nosso sistema nervoso em contato com a nossa alma. Olhem só, né? Então eu estou falando de uma maneira diferente que está nos livros cientificamente. Então, às vezes a gente sente uma coisa, né? Parece que tem uma coisa bem no meio da nossa cabeça. Isso é uma energia que está sendo percebida pelos nossos órgãos físicos. Tem gente que fala que está passando mal. E é uma percepção mediúnica, né? Uns têm um entorpecimento, outros têm um adormecimento nos lábios, na face, nas mãos, nas extremidades, outros no corpo inteiro, não é? Em outros corre é como se fosse um choque elétrico, uma corrente elétrica por todo o corpo. Então isso são as energias, é o nosso magnetismo, né? Físico, interagindo com o fluido vital, que age com o nosso perispírito, trazendo, essa força, essa sensação para o corpo físico. Porque em todo o nosso corpo físico, a corrente das células também são órgãos de sentido que se ligam a todos os nossos neurônios por sinapses, por sinais eletromagnéticos, né? Então, a parte científica da mediunidade, tem gente que fala que é chata de estudar, mas ela é extremamente interessante, porque traduz, o estado material, a nossa sensação material, para a percepção que é espiritual acontecendo. Uma energia sutil interagindo com a energia física, que é mais pesada, que é mais densa, ok? Então, sem contar ainda a capacidade de acessar arquivos de conhecimento e experiência de vidas passadas no processo extrasensorial. Quer dizer, tudo está gravado na nossa mente consciente, apagado ou obscurecido, porque estamos acordados. Então, o nosso cérebro físico não comporta toda essa informação. E parte dessa grande quantidade de informação, ela fica disponível no transe, no semitranse, aonde um espírito agente, como mentor, ele interage buscando o nosso conhecimento de vidas passadas para traduzir e operar o trabalho espiritual que ele precise desenvolver. Interessante, né? Então, por isso, disse acima sobre o campo quântico, a ação do cérebro virtual. Daí a importância do equilíbrio para que a mediunidade não caia no mundo paralelo dos desejos e fantasias irreais. Então,
Hoje nós vamos parar por aqui, continuaremos se Deus quiser, né? Aguardem o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, o Espírito e a Psi, deem o like, e aí nós vamos continuando. Toda postagem que eu fizer, vocês vão acessar, vão ter a campainhazinha. Que Deus abençoe a todos, aos lares de vocês, os seus familiares encarnados e desencarnados, e tenham todos muita paz. Fiquem com Deus.